Chamou extremamente a atenção do mundo o que ocorreu em Israel quando a Suprema Corte foi impedida por uma nova lei de anular uma legislação qualquer com base no princípio da razoabilidade, ou seja, dizer que aquela lei não era razoável. A modernidade, aliás, assim como toda a precedência do direito, ela sempre se marcou pela desgraça que se constitui pelas incertezas terminológicas. Os tipos abertos, sempre houve uma concorrência entre um justnaturalismo e um racionalismo. Dentro desse justnaturalismo, uma base teocêntrica, um sentido transcendental do certo e do errado, e do racionalismo, a axiomatização da qual derivam os sistemas lógico-dedutivos. Sempre houve uma polarização entre essas vertentes, um direito intuitivo e um direito completamente subministrado pela lógica. Então, a Suprema Corte, ela poderia, inclusive, julgar, paradoxalmente, que esta lei que a impede de julgar o que é razoável não é razoável. Ou seja, julgar a razoabilidade da lei que a impede de dizer o que é razoável. Então, ela somente poderia dizer que não é razoável se ela pudesse, se e somente se ela pudesse dizer que é razoável. Situações paradoxais que eu já explorei no meu vídeo, porque o STF não pode dizer tudo sobre a Constituição, aproveitando as teorias de Gödel de uma forma análoga, né? Porque a teoria de Gödel ela se presta mais aos sistemas que expressam de verdade da aritmética, mas isso aí não tem maior cabida aqui de nos aprofundarmos nisso. Apenas fiz esse paradoxo. Por quê? Porque é o primado da razão. A palavra razoabilidade, ela vem de razão. E a razão, ela começa a ter a sua vez, a ter a sua primazia no século XVIII, no Iluminismo, né, aqui no Ocidente. E eu considero o Iluminismo não como uma causa de decadência, mas sim como resultado. No momento que o homem perde a capacidade de instanciar outras compreensões que não apenas pela razão, sobra no mundo um mundo superordinante, um mundo que ordena o contingente mediante o instrumental ordinário, dentro do qual se pautam os homens ordinários, que é estabelecer as relações entre coisas, as relações lógicas, e assim administrar todo o quadro da vida humana. Então esse movimento ele vem crescendo e tomando cada vez mais o espaço das tradições e das identidades das nações. E aí está o problema que nós vemos como o principal, não o problema, mas como o elemento principal que deve ser analisado dentro do que se tem a considerar sobre esta nova lei em Israel. Ou seja, com o primado da razão vem também o equacionamento do homem como produto das relações econômicas. A história passa a ser a luta de classes. Mesmo para aqueles que não se dizem esquerdistas, esse conceito é continuamente aventado, continuamente revigorado. E parece que ele se inseminou para ficar subliminarmente na consciência de todos. O homem é produto da economia. E essa cosmovisão, que é a cosmovisão da esquerda, ela tende a eliminar toda a ideia de um status especial do homem na criação, de uma posição correspondente à imago Dei, né, a imagem e semelhança de Deus. Mas o que importa, para que tenhamos em mira aquilo do que estamos tratando, é que essa atitude de Israel, que merece todos os aplausos, todos os encomes, ela reorienta a nação para a sua verdadeira essência.
Então, o que temos a observar com isso? Mesmo os sionistas, que eram grande parte deles de esquerda, escolheram Israel. Eles foram querer fazer Israel numa ilha no meio do mar, que ninguém conhece. Por quê? Porque as tradições, os valores da nação israelense, eles estavam completamente implicados com a terra de Canaã, com Israel. Ou seja, era a união, a simbiose entre Tel e Gel. Quando eu escrevi os estatutos da Associação Sionista Brasil-Israel, coloquei que o sionismo tem que ser entendido como o resgate do povo judeu para a terra de sua identidade. A identidade judaica está acompliciada daquela geografia. Então Israel foi criada para ser um Estado judeu. Assim como os outros estados religiosos, não digo nem estados religiosos, mas como diversas nações, têm como principal matriz uma religião e dela não se distanciam. E o que é que tenta a modernidade? Substituir todas essas tradições e uniformizá-las pelo estamento democrático. Ora, a democracia é uma coisa ruim? Logicamente que não. Porém, ela não significa hipotecar tudo ao sufrágio, tudo ao voto, tudo ao pleito, tudo ao pluralismo político. Há de se entender que as democracias adotadas, as democracias nas quais estão diversos países é, transitando, né, elas não eliminam o arcabouço de valores, de tradições que formaram a própria nação, que formaram a identidade dessa nação. E o que Israel está mostrando é isso. Não pode haver uma Suprema Corte que, por esse estamento democrático, venha a relativizar aquilo que constitui a identidade judaica, constitui o Estado israelense como o Estado dos judeus. Aquele Estado no qual nenhum judeu mais pode ser humilhado, não tem que baixar a cabeça, e que é um Estado formado com axiologia judaica. Não importa, isso é uma coisa que é uma confusão muito feita entre pessoas que querem criticar a ideia do sionismo, porque se é de acordo com o que está no Velho Testamento, não teria que ser esperado do Messias para se formar Israel. Ora, não existe ninguém que tenha a credencial para dizer que a formação do Estado de Israel não obedece a um vigor profético. Não pode ser interpretado assim, muito embora ainda não seja o regime da lei pura, o regime nomocrático, a nomocracia hebraica. Não importa. O que importa é que, ainda que os agentes sionistas tenham sido muitos deles da esquerda, eles direcionaram a criação do Estado judeu para a terra da identidade dos judeus. Então, o que eles estão fazendo com isso? Eles estão recepcionando essa herança cosmológica, teológica, religiosa, como fundamento daquela nação. Não importa se os judeus que estão em Israel são ortodoxos ou apenas 10% são ortodoxos. O que importa é que essa axiologia, esse conjunto de valores, está presente no modo de ser e sentir do povo judeu. Sejam os laicos, os judeus laicos, os judeus seculares, ou sejam os judeus religiosos, os meio religiosos, como se queira classificar nessa graduação. Da mesma maneira que o Brasil não precisa ter uma legião de pessoas observando as regras da quaresma ou estritamente as regras de qualquer uma das ramificações do cristianismo para que o Brasil seja um país cristão. Evidente que está no sentir do povo brasileiro uma série de sentidos, né, uma série de elementos, uma série de bases que são adventos da religião cristã. O Brasil é um país cristão, o que não significa ser um país ortodoxamente praticante do cristianismo. Não é uma clerocracia aqui, não é um Estado religioso, mas é um país assim mesmo, claramente cristão.
No entanto, quando você perde o sentido do logos, quando você perde o sentido do verbo que dava às práticas ascéticas o seu vigor, a sua capacidade de fazer aquelas consciências a partir do indivíduo alcançarem certas compreensões, né? Quando você impede que isso aconteça, quando não há mais como isso acontecer, sobra-nos a razão como um leme. Ela vai assim na contramão do fanatismo, vem a razão. Não obstante, esse primado da razão, que desde o século XVIII vai tomando volume, ele acaba por desnaturar esta compreensão. Só que o que causa o desespero da esquerda é porque a esquerda está fundada no materialismo dialético que explica a história como luta de classes, que está inseminada essa ideia, até mesmo naqueles que se dizem de direita, que a história é uma luta de classes, como se não houvesse outros vetores capazes de impedir a história. A história, na verdade, é a história das mentalidades, né? No sentido homem, acho que é isso que conduz a história, é uma outra interpretação, né? Porém, esse primado da razão ele vai se alargando e vai esgarçando o tecido espiritual do Ocidente. E é isso que nós estamos vendo agora. O que nós estamos vendo agora é a administração da realidade por homens ordinários, dotados plenamente dessa razão. Então é claro que não existe nada de permanente, tudo vai estar no universo das relações, ao mesmo tempo que direcionados por uma ótica materialista da história. E é isso aquilo que provoca essa inflexão, provoca essa mudança de rumos em Israel. Isso é o que está na profundidade disso. Isso, na profundidade disso, desculpe a má construção da frase, mas isso é o que está nas bases profundas dessa alteração legislativa. É uma espécie de reorientação que Israel dá como exemplo ao primado de seus valores fundamentais, que são aqueles que erigiram o Estado de Israel como um Estado eminentemente relacionados com o fideísmo judaico. E isso aí é de uma importância profunda para dissipar a força que vem se universalizando desse racionalismo asfixiante e dessa tentação pragmática que o mundo vive. Essa tentação não só pragmática, mas democrática. Ou seja, exportar para dentro de todos os povos o Estatuto Democrático sem preservar algumas ideias e fundamentos que não são otorgados por esse racionalismo. Então, a profunda cisão que Israel acaba de abraçar para com esse fluxo moderno, ela realmente só podia intrigar todos os povos. E aqueles mais superficiais vão ficar dizendo que estão suprimindo a liberdade, que Israel vai deixar de ser uma democracia. Não, já vai ser uma democracia, mas não uma democracia que represente fuga do Estado, onde qualquer coisa pode ser colocada com igual valor que aquilo que forma o ideário e o sentido de existência daquele povo. Foi com esse ideário, com esse sentido, que o povo judeu ficou por 2000 anos na diáspora e pôde retornar à sua terra. Foi nisso que se fiou. Foi nisso em que as mentes, embora oprimidas por toda sorte de perseguição, fiaram-se para persistir até que 2000 anos depois pudessem voltar à sua terra. Isso é um fato extraordinário, sem paralelo na história.
Muito obrigado.